Bom dia, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Olha só, nós estamos aqui para mais uma aula gravada, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de relevo, tá? A parte geomorfológica de Israel, a importância disso, né, para entender a Bíblia, e também nós vamos falar um pouco sobre a hidrografia. E aí note que eu estou dizendo um pouco, porque realmente são muitos textos bíblicos, são muitas passagens da Bíblia que citam, mencionam ou o relevo, ou algum rio, ou o mar da Galileia, por exemplo. Então, a gente tem na Bíblia uma série de textos que vai fazer menção a essa estrutura física do ambiente onde os acontecimentos bíblicos, né, ocorreram. Então, eu quero começar com uma curiosidade aqui com vocês, sobre lugares altos, né? A gente tem uma característica própria do relevo de Israel, e aí eu vou mostrar para vocês aqui esse mapinha, só para a gente ter uma noção daquilo que nós chamamos na geografia de altimetria, né? Que é a altitude do relevo. Então, a gente tem aí uma diversidade de altimetria, apesar de ser um país tão pequeno, uma região tão pequena, mas a gente tem uma altitude muito elevada em determinadas partes, né, de Israel, e em outros lugares bem mais baixos, né, inclusive algumas depressões profundas, né, como a gente tem aqui o caso dessa região aqui do Mar Morto, né, que é uma depressão, e a gente pode ver que isso tudo afeta o modo de viver das pessoas. Uma coisa é você estar numa cidade com 1.500 metros, né, de altitude, onde você vai ter uma cidade mais fria, o padrão de moradia dessas pessoas precisa ser adaptado a essa condição climática. Então, quando a gente vê os personagens da Bíblia, até às vezes a forma como eles se vestem, que um ou outro personagem fala, a gente vai vendo como era, né, desafiador em determinados contextos, né, você viver e se adaptar, né, bem àquelas condições. E também o uso desses recursos, desses corpos d'água, né, os rios, os lagos que são citados na Bíblia, né, o Rio Jordão, que é fundamental a gente entender essa bacia hidrográfica ali para Israel, a questão, para a gente entender, por exemplo, por que Israel era pastoril, né, um povo pastoril, até hoje, a agricultura muito presente, né, nos textos da Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele usa muito essa linguagem da agricultura, porque ele sabe com quem ele está falando, o público dele é esse, né? Então, entender um pouco disso ajuda a gente a entender melhor as escrituras, e essa é a finalidade do curso, né? A gente entender um pouquinho mais. Então, é interessante aqui, vamos lá, a gente tem essa expressãozinha aqui, que seria aproximadamente, né, 760 metros de altitude, né? Nós estamos aqui falando de Jerusalém, o Monte Moriá, o Monte Sião, que a Bíblia fala muito, aqui tem as referências bíblicas, né? E aí a gente tem a chamada Cidade de Davi, Sião, o templo foi construído, né, nesse ambiente. Por exemplo, todos os salmos de romagem, que são aqueles salmos que o povo ia cantando no meio do caminho, quando ia se deslocando das suas cidades em direção à cidade de Jerusalém, você vai ver que muitos desses salmos, eles vão falar dessa característica física dos montes, que você vai andando pelo caminho e vai vendo esses montes. O próprio Salmo 125, né, é um salmo que traz para a gente muito isso, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí a gente tem que ter cuidado, porque por nós não estarmos lá, a gente não conhece aquela região, então, por vezes, a gente começa a dar características figuradas, né?
é como se o monte fosse uma figura, mas, na verdade, o salmista está vendo o monte, ele está contemplando na paisagem esses montes, né? Claro que existe uma simbologia por trás também dessa coisa do monte na Bíblia, né? Normalmente, os montes, principalmente na literatura escatológica, como o livro de Zacarias, se você pegar também o livro de Apocalipse, você vai ver que os montes têm um sentido também figurativo, quando fala dessa figura de autoridade, pessoas que são que se destacam, né? Assim como o monte se destaca no relevo, os montes também, em determinados textos, principalmente aqueles escatológicos, vão apontar para essas pessoas que se destacam na sociedade, né? Então é interessante essa simbologia de como a geografia ajuda a gente a entender, né, a Bíblia. A gente tem aqui também Samaria, que também está no monte, né, o Monte Semer. A gente tem aqui o texto bíblico. É importante que vocês leiam esses textos, tá bom? Para que vocês possam ver quando essas cidades foram constituídas, né? E a importância delas no texto bíblico. A gente vê aqui que Henri comprou o monte e ali fez a capital do Reino do Norte, né? Então, você pode dar uma olhadinha lá. Então, são cidades que ficam em lugares altos, elevados. A gente tem aqui também Hebron, 930 metros de altitude, tem aqui os textos bíblicos, uma das cidades mais altas de Israel, que serviu de refúgio. Ó, se você ler, você vai ver que Davi, por exemplo, se refugiou em Hebron. A gente vai ver vários salmos que são citados. Então, Hebron, quando é citado na Bíblia, em muitos casos, está se referindo a ou lugar de comunhão, em alguns textos, mas também está se referindo a esse lugar de refúgio, é um lugar alto, é para onde você vai fugir quando o inimigo vem te atacar, porque lá você vai se sentir mais seguro para fazer o contra-ataque. Os montes eram usados, né, com essa finalidade. A gente vai ver o próprio aqui Betel, quando a Bíblia fala de outeiro, está falando de um pequeno monte, né? Então, outeiro entre Efraim e Benjamim, uma altitude aí de quase 900 metros também, né? Aqui a gente tem um texto bíblico, a gente tem aqui a região onde você vai controlar, né, o acesso, a rota entre norte e sul de Israel. Então, a gente tem aqui Siló, que é um esporão calcário, né? Isso aqui é uma formação rochosa importante de Israel. A gente não tem altitude aqui, mas tem os textos bíblicos, o local onde foi montado, né, o tabernáculo durante 3 séculos. Então, a gente tem ali uma estrutura no lugar alto, que também era muito importante para a religiosidade. A gente vê diversos profetas que se retiravam para o monte para orar. O monte é um lugar na Bíblia, os montes da Bíblia são lugares onde Deus se revelou, trouxe as tábuas da lei. A gente vai ver Jesus o tempo todo indo para os montes para orar, levando ali os discípulos, né? A gente tem a Nazaré, que também é um lugar alto. A gente vai ver aqui falar que era um lugar onde estava sobre o precipício, né? Então menciona a cidade edificada no monte. Jesus, ele gostava muito de usar essa expressão, não se esconde uma cidade que está edificada sobre o monte. Por quê? Porque as luzes vão ser acesas e você vai ver na paisagem o destacamento daquela cidade, né? A gente tem a própria Ramá, que também foi um lugar estratégico na guerra, né, de Saul contra os filisteus. Os montes sempre vão estar sendo usados na Bíblia, sobretudo naqueles momentos de guerra, né? Naqueles momentos de guerra. A gente tem Laquis, que também é um lugar que está no monte, o próprio Megido, que também é uma cidade que vai ser mencionada para a questão do Armagedon, uma questão mais escatológica, né? Do futuro aí.
do cumprimento profético, né? Então, vejam que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa ficar atento a esses fatores geográficos e como eles podem nos ajudar a entender o texto. Claro que você não vai ficar na pregação falando o tempo todo sobre isso, né? Você não vai ficar mencionando o tempo todo, porque isso também pode trazer um certo desconforto para o ouvinte, né? Porque ele não conhece a região. Mas se você percebe que aquele aspecto geográfico vai ajudar você a entender o texto e o ouvinte também, é necessário você fazer menção, tá bom? A gente tem aqui um mapa de relevo, né? Onde a gente vê aqui essas rugosidades, ó, essas partes mais enrugadinhas aqui, é justamente as partes mais altas. Então a gente vê que todo o território, né, de Israel, ele vai ele vai ser dominado por essas cadeias montanhosas, né? Então, o território de Israel é um território acidentado, com cadeias montanhosas. Isso dificultava, né, principalmente nos tempos bíblicos, óbvio, o deslocamento rápido em determinadas regiões, de uma cidade para outra. Imagine você fazer caminhada, tá? Uma coisa é você caminhar nas planícies da vida, né, lugares planos. Outra coisa é você ter que caminhar quilômetros e mais quilômetros em lugares onde você tem declividade, aclividade, lugares altos, lugares onde você tem que descer também. O tipo de animal que era usado para esses deslocamentos, né? Esses jumentinhos da vida aí, era justamente o mais adequado para você ter uma segurança maior na sua viagem, no seu deslocamento, né? Então, a gente tem as planícies e vales também, obviamente. Se você tem montanhas, se você tem estruturas altas, você também tem os vales, né? As descidas. Então, vale na Bíblia são esses lugares mais baixos que normalmente eles estão entrecortados, né? Você tem uma estrutura alta de um lado, estrutura alta do outro, em forma de V, né? Seria mais ou menos isso aqui, e aqui nesse meio seria o vale, né? Então, a gente tem o Vale do Jordão, por exemplo, que é essencial para a agricultura, para a habitação também, porque as pessoas tinham que morar perto do lugar da produção, né, para se manterem. A gente tem desertos, muitos desertos, né, na Bíblia, mencionado como Neguev, o deserto da Arábia, onde você tem o uso dessa estrutura como um lugar de provação, um lugar de dificuldade, de aflição, mas também um lugar onde Deus leva o povo para o deserto para falar o coração. Então, a Bíblia está cheia desses exemplos. E a gente precisa ler e tentar entender por que a Bíblia fala tanto de deserto. Porque Israel é um lugar onde você vai ter uma aridez muito acentuada. Na verdade, é um grande milagre, né? Uma obra divina daquela região, de você ter o Rio Jordão ali, que é uma potência hídrica, né? Então, você tem uma potência hídrica ali que vai favorecer o cultivo, o plantio, a criação de animais, para que você possa dessedentar esses animais, tirar a sede desses animais a partir desses rios. Então, também a questão dos poços na Bíblia, muitos poços são furados. A gente vê que é algo de disputa esses poços, justamente porque nós estamos falando de uma região de aridez, de dificuldade mesmo, onde alguns lugares são muito castigados pela aridez, pela seca, pela falta de umidade, de água, né? Então, Israel, por exemplo, desenvolveu muita tecnologia. A gente viu isso aqui quando teve aquela tragédia, acho que de Mariana, Brumadinho, quando veio o pessoal de Brumadinho, o pessoal veio de Israel e ofereceu aqueles equipamentos para purificar a água, né? A gente tem em Israel muito
o uso daqueles dessalinizadores, que você tira o sal da água para tornar aquela água potável, né? A gente tem também, não só Israel, mas outros países do Oriente Médio, essa coisa de você retirar a umidade do ar e transformar essa umidade do ar em água potável também. Tá? Apesar de ter baixa umidade, mas eles já desenvolvem tecnologia, já têm desenvolvido tecnologia para isso. Então, é muito interessante saber que Deus cumpriu muitas das suas promessas para essa nação, e boa parte dessas promessas tem relação com o sustento deles, né? De mantê-los vivos, alimentados, e isso tudo a gente sabe que é a bênção de Deus, né? A gente tem um Monte Hermon, olha a altitude, gente, do Monte Hermon, né? São quase 3.000, são quase 3.000 metros de altitude. Só para você ter uma ideia, a depender do lugar do mundo que a pessoa, que esse monte tiver, né? Aqui eu estou falando do Monte Hermon, mas a depender, aí tem dois fatores. Primeiro, latitude, a gente tem uma distância, né, considerável da linha do Equador. Israel está em média para alta altitude, latitude, na verdade, que é essa distância da linha do Equador para em direção aos polos. Então, isso já reduz a temperatura. Quanto mais distante da linha do Equador, vai diminuindo a temperatura. Beleza. Só que a altitude também é um fator que redutor, né, de temperatura. Só para você ter uma ideia, a cada 100 metros você reduz 1 grau de temperatura. Então, 2.750 metros, a gente está falando aqui de redução de temperatura. Presta atenção. Se a temperatura aqui, vamos pegar o zero está aqui, né? Se a temperatura aqui tiver 30 graus no zero, aqui no Monte Hermon vai estar menos 27 graus. Só para você ter uma ideia. Então, uma região dessa aqui, quer dizer, menos 27, estou falando assim, aqui está 30, né? Menos 27, então aqui estaria 3 graus, tá? 3 graus centígrados de temperatura, tá bom? Então, lógico que isso tem outros fatores, eu estou falando só da altitude. Então, isso já é uma convenção internacional que a cada 100 metros de altitude, menos 1 grau. Então, isso significa que a gente tem uma variedade muito grande de temperatura nessa região. E isso vai fazer com que seja desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui no Monte Hermon, a gente vai ter uma facilidade, né? Ó, quando fala o Salmo 133, fala do orvalho do Monte Hermon, né, que desce sobre os montes de Sião, é porque justamente nessa região aqui é uma região de muita neve, é uma região alta e nevada, né? Então, aqui a gente está falando de um acúmulo de neve. O inverno de Israel é muito rigoroso, você vai ter um acúmulo de neve aqui, tá? E essa neve vai se derreter ao longo do período do tempo, né? E isso vai alimentar. Então, o regime aqui do Jordão, a gente está aqui mostrando aqui o Jordão, né? O regime do Jordão, ele é nival, né? Nival no sentido de neve, né? Esse é o sentido. Então, isso, quando a gente lê o Salmo 133 e entende essa característica, primeiro que aqui a gente está no extremo norte de Israel, e aqui a gente está no extremo sul. Então, esse rio que corta todo o estado de Israel, todo o país é cortado por esse rio. Então, do Hermon até até Jerusalém, até chegar a Jerusalém, né, a gente vai ter aí todo um processo de derretimento dessa neve, a formação do rio, né, a nascente do rio,
alimentando todo o país, de norte a sul. Então, é interessante porque esse verso se torna mais impactante quando entendemos que o orvalho de Hermon traz vida e umidade, aqui é umidade mesmo, tá? Para uma região seca, assim como a união entre os irmãos traz bênção e refrigério espiritual. Então, ignorar esse fator é impossível entender o Salmo 133 sem entender isso, tá? Infelizmente, muitos intérpretes, muitos pregadores, professores, leem o Salmo 133 e ignoram tudo que está ali, a riqueza geográfica que está posta ali, né? É ignorada. E aí a gente acaba não conseguindo explicar o texto bíblico, tá bom? Então, minha gente, vamos seguir. A gente tem aqui também a região da Galileia, né? Como está posta aqui, Jesus acalma a tempestade. Aí, aquilo ali, gente, era uma coisa muito comum, tá? Apesar disso, claro, qualquer pessoa fica com medo, fica com receio. Mas o que é que acontece? Ali a gente tem uma característica física, né? O Mar da Galileia está cercado, você vê aqui, ó, várias colinas, tá? Então, todas essas colinas, quando você tem aqui a circulação atmosférica, né? Quando o vento entra por essas colinas, vai gerar um movimento muito mais intenso, por causa dessas barreiras que o vento encontra, ele precisa fazer mais força por causa da ventilação que vai continuar vindo por trás, né? E aí o que é que vai acontecer? Você tem um ambiente perfeito para a formação de tempestades. Formação de tempestades. Então, assim, na hora que você está estudando o texto bíblico, isso é importante você ter em mente. Que região é essa? Por que aconteceu essa tempestade? Era comum? Não era comum? Né? Existia algum elemento natural que facilitava isso? Ou foi só uma questão sobrenatural? Eu já vi pastor dizendo que aquilo ali foi um demônio que se levantou, porque logo depois que Jesus apazigua a tempestade, ele vai expulsar o demônio do Gadareno, né? E aí o pastor insistindo, dizendo que o que estava acontecendo naquela tempestade era uma ação espiritual. Ora, é claro que a gente sabe que isso pode ter uma influência, a ação espiritual, em elementos físicos? Pode. A gente vai ver em alguns momentos da Bíblia que o diabo ele consegue, né, agir nessa característica física do ambiente. Por exemplo, quando acontece toda aquela tragédia no livro de Jó, com a perda dos seus filhos, você vai ver que ali aconteceu fenômenos físicos, fenômenos climáticos, né? Então, a gente sabe que o diabo tem uma certa autoridade para mexer com esses fenômenos naturais, sim. Mas a gente também não pode ignorar a própria característica física do ambiente que a Bíblia fala, tá bom, gente? Então, eu estou aqui trazendo, e as aulas têm sido assim, né? Eu estou trazendo sempre elementos para que você possa entender esses fatores geográficos e como eles ajudam a gente a entender a revelação bíblica, né? A gente tem um caso também de Gênesis 13:10, quando fala que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele está num lugar alto. Para ele conseguir ver toda a campina do Jordão, ele precisa estar num lugar bem mais elevado, né? E aí ele viu que ali era tudo regadinho, tudo verdinho, e ele obviamente, vai escolher essa região, né? Essa região. E interessante que a gente vai ter aqui o Mar Morto, né? É mais ou menos aqui onde Ló ele escolheu para ficar com sua família. Mas, ao mesmo tempo, ele foi atraído por essa característica natural, por essa capacidade maior de agricultura, que talvez essa era a intenção dele, mas, ao mesmo tempo, ele ignorou que ali vivia uma sociedade muito
pervertida, né? Muito pervertida. Então, a gente, por vezes, vê na Bíblia essas ironias, né? Quase que uma ironia. Você escolher um lugar que é muito belo, muito bonito, muito promissor, mas, ao mesmo tempo, ele pode trazer ali uma série de problemas. Então, a gente tem, minha gente, na Bíblia, tanto a questão dos montes, como a questão dos rios, uma uma importância, uma relevância muito grande. Como a gente entendeu o Antigo Testamento sem entender o Rio Nilo, a importância dele para o Egito, a potência que o Egito se torna, boa parte disso se deve a essa estrutura física, né, do ambiente. Então, a gente tem o Rio Jordão, que também é muito importante para a teologia bíblica do Antigo Testamento, o Mar Mediterrâneo, como entender as viagens missionárias dos apóstolos, né? Sem entender a importância da região do Mediterrâneo, tá? Então, assim, são muitos exemplos e a apostila está muito rica. Eu espero que vocês estejam lendo, porque certamente ah, vocês vão aprender muita coisa sobre essas estruturas da Bíblia. Tá bom, queridos? Então, essa é a nossa aula, bem objetiva, mas para a gente continuar nessa pegada aí, rumo à melhor interpretação possível das Escrituras. Que Deus te abençoe e que a gente possa seguir firme com a graça do Senhor, tá bom? Até segunda-feira.